Mateus 27, 45 e 46, que diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No capítulo 26, no verso 26, Jesus ali, ele instituiu a Páscoa. E deste momento em diante, então Jesus ele dá início ao fim do seu ministério terreno. E aqui a sequência de fatos que eu vou relatar aqui, os fatos mostram a divindade inconteste do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele, no capítulo 26, vou partir daqui do verso 26, ele daria o seu corpo por sacrifício perfeito. Touros, sangue de touros e bodes não puderam perdoar os pecados do povo. Então ele ofereceu ali o seu corpo como sacrifício perfeito. Ele daria o seu sangue, é o sangue de uma nova aliança, não aquela de Moisés, mas uma aliança de vida com aqueles que assim o aceitassem. No 38 ao 40, eu vou ler aqui que diz assim: Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Aqui, ele estava angustiado. E angustiado, diz que a alma dele estava angustiada até a morte. E os discípulos não conseguiram permanecer com ele, nem uma hora. Será que isso acontece só lá? Aconteceu só lá? Há 2000 anos atrás? Não, irmãos. Essa saga, ela ainda continua. Muitas vezes nós não conseguimos nem uma hora permanecer na presença do Senhor. Nos incomoda muitas vezes. Ou ficamos incomodados se passa do período que nós imaginamos que teria que acabar o culto. Os discípulos nem uma hora conseguiram, dormiram. Isso mostra a fragilidade humana e por isso que precisava dessa aliança, essa nova aliança. Então Jesus fez. A partir daqui, ele fez essa nova aliança. E eu quero chegar aqui nas 3 últimas horas de agonia de Jesus. E é nessas 3 últimas horas do Calvário que eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Os discípulos também, no 26, do 31 e 32 em diante, ele mostra que os discípulos abandonaram Jesus. Por quê? Porque aquele ato era somente dele. Ele diz: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, porque aquele ato era somente dele. Os discípulos o abandonaram. Também mostra, do outro lado, a fragilidade daqueles que andavam com Cristo. Proclamavam o seu nome, mas no primeiro aperto, por isso que é importante nos fortalecermos para o dia da angústia, para o dia difícil, e virá, esses dias difíceis virão. Hoje é difícil? É, mas haverá tempo mais difícil que nós precisamos estar preparados para suportá-los. Porque os discípulos, no momento difícil, eles deram no pé, eles abandonaram Jesus. Esse é o retrato dos nossos dias hoje. Tem muitos que, pelas dificuldades, pelo grau de dificuldades, estão abandonando Jesus. Isso que ainda nem chegou naquele período, o qual será o mais difícil de todos. E nós precisamos estar preparados. Enganam-se aqueles que pensam que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Aí, um pouquinho mais para frente, Pedro nega Jesus. O que Pedro fez mostram o que todos nós vivemos no nosso cotidiano. Vivemos pressões diárias para vivermos fielmente a nossa fé. Pedro, ele foi pressionado e pressionado e pressionado e ele negou.
Mas nós também, irmãos, nós vivemos numa pressão cotidiana muito forte. Os ataques diários são muito fortes contra a nossa fé. Quem não tem muitas vezes de lutar para não mentir? Muitas vezes uma mentirinha, né, que a gente usa isso, a mentirinha, né? Uma mentirinha solucionaria um problema para nós. Mas é aí que nós precisamos lutar, para não fazer como Pedro, para não negar Jesus. Por uma chamada mentirinha, muitas vezes nós negamos Jesus. Muitas vezes, por uma boa oferta, nós negamos Jesus. Por uma tentação dos olhos e da mente, nós negamos Jesus. Tal qual Pedro fez. Isso só mostra que tal lá quanto cá, nós vivemos ainda sob as mesmas condições. E aí, no 39, né, Jesus, de agonia, ele clama que passasse dele aquele cálice, porque ele se oferecer como pecado, ele sendo santo, se oferecer como pecado, não cabia dentro da sua vida de santidade. Então ele clama de agonia. Um pouco mais para frente, nós vemos que Judas o traiu, tal qual Pedro, né? É uma negação. Só que Judas fez pior, por ganância. Pedro fez por medo. Judas por ganância. As circunstâncias da vida, elas não podem nos afastar do Senhor. Por mais difícil que seja, por maior que seja a dificuldade do nosso cotidiano, as circunstâncias, elas não podem nos afastar de Deus. Nem Pedro e nem Judas tiveram razão para isso. Eles fizeram por sua fragilidade. E quando a gente vai lá para o livro de João, a gente vê lá no capítulo 21, a gente vê o primeiro encontro de Jesus com Pedro, né? Depois da morte e ressurreição. E a partir dali, Pedro nunca mais foi o mesmo. Então nós precisamos ter esse novo encontro com o Senhor. Porque a agonia que Pedro viveu depois da sua negação levou a ele mudar o seu posicionamento. Ele não entendeu a agonia do mestre, então ele passou. Agora, na sua agonia, ele entendeu. Muitas vezes, para que nós possamos entender a profundidade da vida com Deus, nós precisamos passar pela agonia. Nós precisamos passar por um deserto interior, para que nós venhamos a entender a profundidade do que Jesus viveu por mim e por você, pelos meus e pelos teus pecados. Aí, um pouquinho mais para frente, Jesus, ele confirmou para o Caifás, que era o sumo sacerdote. Eu vou ler o texto no 62, do 26, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Então Jesus aqui lhe confirmou para o sumo sacerdote Caifás quem ele era. Mas será que o sumo sacerdote não sabia? Será que o sumo sacerdote não sabia que ele era o Cristo? Que ele era o enviado de Deus? O sumo sacerdote sabia sim. E é por isso que ele conspirou contra o Senhor Jesus Cristo, por causa dos seus interesses. Porque aquela cadeira não era dele, Caifás, era de Jesus. Mas ele se grudou naquela cadeira e não largou de jeito nenhum. Mas ele sabia que ele era o Messias, aquele que havia de vir. Mesmo sabendo, mesmo depois da confirmação, ele continuou no seu plano perverso. Caifás fez o que muitos de nós fazemos, muitas vezes. Nós sabemos da verdade, mas preferimos nos manter na mentira ou nos enganando. Isso não tem tanto problema assim, não. Imagina, o que é isso? Tem gente que faz muito pior. Muitas vezes nós permanecemos no engano porque nós queremos, sabendo da verdade. E é isso que não teve jeito para aquele Caifás. Quando eles chegaram no capítulo 12 e confrontaram Jesus e disseram: você expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul. Eles sabiam que não era. Eles sabiam. E Jesus disse: esse pecado que vocês fizeram aí, ele não tem perdão, viu?
nem nesse século nem no vindouro. Cuidado com aquilo que você sabe e persiste. Cuidado, porque pode ser que vai chegar uma hora que não tem mais volta, não. Não teve volta para o Caifás, nem para aqueles que interrogaram Jesus no capítulo 12. Cuidado com aquilo que você sabe e persiste no erro. Mantenha sua mente enganada, porque você quer, por causa dos seus interesses. Cuidado, pode ser que não tenha mais volta. Arrependa-te. Esse caminho do Calvário custou a vida de Jesus. E se você persistir nela, pode custar a tua. Cuidado. O Messias, ele tinha que cumprir sim a sua missão. Mas o Caifás não precisava fazer o que fez. O Judas não precisava fazer o que fez. Eles fizeram porque tinham interesse, porque quiseram fazer. E é isso o pior. Sabendo que é errado e mesmo assim fazendo, permanecendo a sua mente enganada. Jesus, ele também confirmou para Pilatos. Pilatos era o governador romano. Então, se para o Caifás, ele confirmou que era o Messias prometido, para o governador romano, ele confirmou, eu sou o rei dos judeus. Eu sou o rei dos judeus. Cuidado com o que você faz com esse povo aí. Ó. Você é o governador, mas eu sou o rei. Então, ele confirmou que era o rei dos judeus. Pilatos, ele teve medo dessa afirmação de Jesus, mas não teve temor de permitir que Jesus fosse crucificado. Ele teve medo, mas ele não teve temor. Muitas vezes é isso que acontece conosco. A mulher dele advertiu, ele viu que a coisa era feia, mas ele teve medo, mas continuou seu plano perverso. Entregou por conveniência, para ficar de bem com o povo. Ele entregou, ele não precisaria fazer isso também. Mas ele foi e fez, entregou Jesus para ser crucificado, para agradar aquele povo. A rejeição dos judeus a Jesus, escolhendo Barrabás, foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E aí, eles fizeram uma coisa muito difícil. 27 e 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Que terrível maldição eles assumiram. Mas no capítulo 23, Jesus já tinha percebido isso. No 37, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus já tinha percebido a rejeição. E ele disse, tá bom, vocês me rejeitam, então a partir de agora, é só quando vocês disserem bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui eles então invocaram e preferiram Barrabás e rogaram que caísse sobre eles e sobre os filhos. Israel até hoje não aceita que Jesus foi enviado ao mundo. Eles ainda esperam o Messias. E estão se enganando e serão enganados pelo anticristo. Caia sobre nós o sangue deste inocente, sobre nós e sobre nossos filhos. Cuidado com o que você fala. A maldição, muitas vezes, somos nós que invocamos sobre a nossa própria vida com os nossos atos, por causa dos nossos interesses. Esse povo aqui, uma nação toda, invocou uma maldição sobre si. Deus não quer maldição para o seu povo, mas Ele nos dá o livre-arbítrio. Cuidado com o que você fala e com o que você faz. Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus não quer maldição. Deus não quer, não. Deus quer bênção. Deus quer nos abençoar. Mas depende de mim e de você.
Então o Barrabás ele foi escolhido e muitas vezes o mundo representa esse Barrabás. Nós escolhemos o Barrabás. Nós escolhemos os atos do Barrabás, os atos do mundo, ao invés de escolher Jesus Cristo. Aqui ficou selado o destino de Jesus e dos judeus. Até hoje eles não creem e estão se perdendo desde 2000 anos para cá, porque rejeitaram o Salvador. Jesus foi para a cruz, sim, mas os judeus colhem os frutos amargos até hoje. Negar Jesus pode trazer consequências eternas. Quantos filhos dos filhos dos filhos dos filhos não foram salvos por causa da atitude daquele povo, do Caifás e daquele povo? Cuidado, irmãos, cuidado com o que você fala e com o que você faz. E aí, então, chegou essas 3 últimas horas. Esse foi o relato do último dia de agonia de Jesus. Mas agora, então, chega as 3 últimas piores horas, que é o momento do Calvário. E aí, o versículo 45, ele diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Em agonia, Jesus suportou os insultos da cruz. E a gente vê que Jesus não se preocupou consigo mesmo, porque ele dizia: se tu és, então desce da cruz. Salvou a muitos, não se salva a si mesmo. Jesus não se preocupou com a sua reputação. Cumpriu cabalmente a obra que ele veio fazer. Ele suportou os insultos da cruz por causa de mim e de você. Muitas vezes é preciso nós suportar insultos por amor às almas. Muitas vezes é preferível nós ficar calados por amor a uma alma. E nós muitas vezes não valorizamos uma alma. Gente, uma alma tem valor para Deus. Uma alma. Nós precisamos começar a dar o valor para as coisas do reino. O valor que Deus dá e não o que o mundo acha. Está tudo deturpado e nós estamos embarcando nesse barquinho que está se afastando dos princípios de Deus, dos valores de Deus. Ele suportou os insultos da cruz por causa de mim e de você. Muitas vezes nós não quebramos o nosso orgulho, a nossa arrogância, por amor a Ele. Está na hora de inverter essas coisas, está na hora de nós, então, ter os valores do reino. Ele, em agonia, ele suportou a dor dos nossos pecados. Ele, não sendo culpado, ele não reclamou, culpando a mim e a você. Ele não reclamou. Ele exclamou justamente para tirar a minha e a sua culpa. Aqui, Eloi ou Eli, Eli, lama sabachthani, não é uma reclamação, é um clamor. E nós muitas vezes reclamamos se a nossa condição não for conforme nós esperávamos que fosse. E Jesus, ele não nos culpou. Ele não nos culpou. E o ato final da cruz foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não nos culpou. Ele não culpou ninguém. Ele clamou, porque a dor dele se fazer pecado por mim e por você foi muito grande. Ele, ao invés de reclamar, ele clamou. Nós muitas vezes, irmãos, nós achamos muito difícil ser cristão. Achamos muito difícil caminhar corretamente como deve ser. Achamos muito difícil. E não lembramos das dificuldades que o Senhor Jesus passou ali na cruz. 3 horas de agonia. 3 horas agonizando numa cruz, sem dever nada. Foi considerado culpado, sem dever nada, por amar. Por amor a mim e a você, ele se suportou a podridão do pecado, sendo ele santo. Não reclame da tua caminhada com Cristo. Não reclame das dificuldades da caminhada. Clame a Deus, peça força. Mas veja o que ele fez na cruz. Valorize o que ele fez na cruz.
porque foi por mim e por você. Em agonia, Jesus suportou o peso dos nossos pecados. Ele suportou todos os pecados de todos os pecadores. A agonia de Jesus, ela foi causada pelo teu pecado, pelo meu pecado. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha pecado, mas suportou por amor. Em agonia, Jesus salvou a humanidade, entregando a sua vida por nós. Olha o que diz o versículo 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aqui está consumado. Jesus, em agonia, ele entregou a sua vida por nós. Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, Jesus cumpriu o seu propósito. Entregando a sua vida, entregando o seu espírito, ele então morreu naquela cruz, cumprindo o seu propósito. Muitas vezes, nós só prometemos para Deus: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Senhor, eu vou fazer aquele outro. E só começamos e paramos no meio do caminho. Senhor, se o Senhor me abençoar com um carro, eu prometo que eu vou para a igreja. E só prometemos. Porque daí com o carro nós podemos passear e esquecemos do que prometemos. Ah, não deu porque eu estava passeando, não consegui. Ah, Senhor, E muitas vezes a gente nem lembra do que prometeu ao Senhor. Irmãos, vamos parar de prometer as coisas e vamos cumprir. Vamos cumprir aquilo que nós já prometemos para o Senhor o dia que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Que é reconhecê-lo Ele como único Senhor e único Salvador. Não precisa ficar prometendo, mas cumpra o que você prometeu na tua conversão. Você reconheceu Ele como único Senhor, então se submeta. Pare de achar jeitinho para burlar os seus mandamentos, para não se sujeitar às suas ordens. Ele cumpriu cabalmente a sua obra ali na cruz, e rendendo o seu espírito. 3 horas de agonia. Os discípulos nenhuma conseguiram suportar com ele e dormiram. Esse é o retrato, muitas vezes, da minha e da tua vida. Não valorizamos, porque nós não sabemos o quanto custou para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos começar a cumprir os nossos votos com o Senhor. Nós precisamos lembrar, eu tenho o costume de anotar as coisas que eu prometo ao Senhor, ou que Deus fala comigo, eu tenho o costume de anotar. E eu tenho anotações desde o ano de 95. Eu tenho anotações desde o ano de 95. Tudo que Deus falou em relação a essa igreja, eu tenho tudo anotado, o dia e o que foi dito. Tudo o que foi dito, eu tenho anotado. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma facilidade de esquecer. Nós nos esquecemos facilmente daquilo que prometemos para Deus, o que Deus pede de nós. Vamos começar a cumprir fielmente, cabalmente, aquilo que nós prometemos ao Senhor, mas principalmente o que prometemos no dia da nossa conversão. Porque no dia da nossa conversão, irmãos, foi sincero aquilo que nós falamos. Nós nos rendemos realmente para o Senhor. Foi de coração que nós nos entregamos. Só que com o passar do tempo nós nos esquecemos. Jesus, ele suportou tudo isso por amor. Primeiro, o amor ao Pai. Tudo ele fez pelo Pai. Que nós possamos também fazer por amor ao Pai. E segundo, por amor a mim e a você. Que nós possamos seguir esse exemplo. Que o amor de Jesus a nós dispensado não seja em vão. Que esse sacrifício não seja em vão. Porque se nós não nos dobrarmos à sua vontade, todo esse sacrifício foi em vão. Cumpra a missão que Deus te deu. Pare de reclamar. Pregue o evangelho com o teu viver, aonde você estiver. Seja uma fiel testemunha de Cristo. Essa é a maior pregação. É o teu testemunho. É a maior pregação do evangelho de Cristo. Seja uma testemunha mesmo em momentos terríveis. Mesmo passando por terríveis dificuldades. Seja uma testemunha fiel de Cristo.
Que o Senhor nos abençoe, que no momento de agonia, na hora da agonia, nós nos lembremos do grande sacrifício que Ele fez em agonia pelos nossos pecados.